Boa tarde, irmãos. Shalom Aleichem. Rim Rabaim, Beshem Yeshua. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nesta tarde, estamos aqui, direto e ao vivo, para mais um estudo da Palavra de Deus, hoje sobre o montanhismo. Diga comigo, eu já sou abençoado. Ani Kevah Mevorah. Eu gostaria que você viesse comigo neste vídeo, acessasse o nosso canal, deixasse seu comentário, se inscrevesse no canal e deixasse o seu like para ajudar-nos a nós proclamar o Evangelho do Senhor aonde chega esta palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Após esta oração já vamos entrar com o estudo da palavra de Deus, que é sobre esse tema. 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 21. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta tarde que estamos diante de Ti mais uma vez, para buscar a Tua face, para buscar o Teu poder, a Tua graça. Ó Deus querido, e nesse estudo agora, que nós possamos, Senhor, mais uma vez, poder expor algo da Tua palavra a todos que estão agora neste momento, que vão ouvir, que vai buscar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, venha abençoar cada um. Dê no nosso conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do nosso entendimento, para que saibamos qual seja a Tua vontade, para que sabemos qual seja o Teu propósito na nossa vida. É o que nós te pedimos. Nos guia nesse estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu quero que você lê comigo a palavra que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 18 ao 24, que diz assim: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retém o que é bem, abstém-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Amados, nós vamos hoje meditar sobre o avivamento profético ou desvio doutrinário. É um estudo sobre o montanismo, essa doutrina que há muito tempo atrás foi constituída por um movimento. Vamos fazer uma análise bíblica, histórica e exegética a respeito desse assunto. Poucos movimentos da história da igreja provocam tantas discussões quanto o montanismo. Quando estudamos este tema, não estamos apenas estudando um grupo do século II, 200 anos depois de Cristo. Não. Estamos estudando questões que continuam vivas até hoje. Que é, Deus ainda fala? Existem profetas na igreja hoje? Qual a diferença entre profecia e escritura? Como definir uma revelação verdadeira? O Espírito Santo ainda manifesta como em Atos? Existe perigo em institucionalizar demais a igreja? Existe perigo em espiritualizar tudo? Essas 7 perguntas. O montanismo nasceu aproximadamente 156 a 172 depois de Cristo, na Frígia, região da Ásia Menor, atual Turquia hoje, através de um homem chamado Montano e de 2 profetisas chamadas Priscila e Maximila. Entretanto, para compreender o montanismo corretamente, precisamos voltar ao Novo Testamento,
A verdadeira questão não é quem foi Montano, ou o que a Bíblia ensina sobre profecia, revelação e autoridade espiritual. Somente depois disso podemos avaliar o movimento. O contexto profético do Novo Testamento. Muitos acreditam que a profecia terminou no Antigo Testamento. Isso não é verdade. João Batista profetizou, Ágabo profetizou, as filhas de Filipos profetizaram, a igreja de Antioquia possuía profetas. Paulo reconhece profetas na igreja. Em Efésios 4:11, e ele mesmo concedeu um para apóstolos e outros para profetas. A palavra grega é propetes ou profetes, que significa porta-voz, ou aquele que fala inspirado, ou aquele que transmite uma mensagem recebida. Portanto, a existência de profetas não era estranha para a igreja primitiva. A igreja de 1 Coríntios 14, o grande texto do debate montanista, e o que Paulo escreve. Segui com amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. A palavra zelô significa buscar ardentemente, aspirar intensamente. Portanto, Paulo não desencoraja a profecia, ele incentiva. Mas observe, tem que ter um equilíbrio. Profecia não é escritura. Paulo afirma, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 14:29. A palavra utilizada para julgar é diaquirino ou diacrino, que significa examina, separa, discerne, testa. Isso é revolucionário. Nenhum judeu examinava as palavras de Isaías para ver se eram verdadeiras. Nenhum judeu votava para aprovar Jeremias, mas as profecias da igreja deviam ser examinadas. Isso demonstra que a profecia neotestamentária possui uma autoridade diferente das escrituras inspiradas. Aqui encontramos o primeiro erro potencial do montanismo. Suas profecias começaram a receber autoridades semelhantes à das autoridades apostólicas. É um momento que pessoas colocam a profecia acima da palavra de Deus, ou a visão acima da palavra de Deus, ou até mesmo uma revelação acima da palavra de Deus. Tudo que quer sobressair sobre a palavra de Deus, deixe de lado, porque as Escrituras Sagradas é a única fonte de inspiração da Bíblia Sagrada para nós, da palavra de Deus para nós, melhor dizendo. Parte 2, surgimento do montanismo. Montano surge na Frígia. A região era conhecida por sua religiosidade intensa. Muitos cultos estáticos existiam ali. O que é um culto estático? A palavra êxtase vem do grego ekstasis, que literalmente significa sair fora de si, deslocamento da mente, estado de arrebatamento, assombro ou transe. A Bíblia, a palavra, nem sempre tem sentido negativo. Por exemplo, no dia seguinte subiu Pedro ao terraço para orar, e tendo fome quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento, um ectarsis ou extasis. Atos 10, 9 e 10. Pedro entrou em um estado espiritual profundo e recebeu uma visão. Porém, ele não perdeu a sua identidade, não perdeu o controle da sua consciência. Cultos estáticos no mundo pagão. Na Frígia, onde surgiu o montanismo, existiam religiões pagãs muito emocionais, e entre elas estava o culto à deusa Cibele. Nesses cultos havia música repetitiva, tambores intensos, danças frenéticas, gritos, estado de transe, experiências emocionais extremas. Os participantes buscavam um estado alterado da consciência para entrar em contato com o divino.
Alguns sacerdotes afirmavam receber mensagem dos deuses durante esses transes. Como falamos, hoje em dia existe isso. Em algumas igrejas existe música repetitiva. Substitui os verdadeiros levitas por CD, DVD que fica tocando. Como se diz, para a pessoa entrar no Espírito. Só tem uma maneira da pessoa entrar no Espírito, segundo a Bíblia: ler a palavra de Deus. Com isso se relaciona o montano. Os críticos do montanismo, especialmente Eusébio de Cesareia, afirmavam que Montano profetizava de forma semelhante ao sacerdote pagão da Frígia. Segundo seus opositores, ele entrava em transe, falava de maneira incontrolável, pronunciava oráculos, parecia tomado por uma força exterior sem controle. Entretanto, devemos ser cautelosos. Não possuímos os escritos originais de Montano para confirmar exatamente como acontecia, mas grande parte das informações vem de adversários do movimento. O êxtase bíblico não é igual ao êxtase pagão. Não. Essa é uma distinção muito importante. Na Bíblia encontramos Pedro em Atos 10, no terraço de sua casa, recebe a visão de um anjo, instruindo ele acerca do centurião Cornélio, que viria falar com ele. Em Atos 22, Paulo recebe as visões inefáveis que ao homem não é lícito falar, quando foi ao terceiro céu. João, Apocalipse 1, foi arrebatado no dia do Senhor e recebe a revelação do Apocalipse. Todos recebendo visões ou revelações, mas eles continuavam conscientes. Pode relatar o que viram, pode dialogar com Deus, mantém responsabilidade sobre as suas ações. Mas o interessante é que as pessoas que hoje nas igrejas dizem ser arrebatado ao entrar em êxtase, não veem nada quando voltam. Ficam o maior tempo chorando, tipo ato de desespero. Um sai correndo, quebrando, acenando com o braço, etc. E não nos conta nada do que viu ou sentiu. Se é que estavam mesmo estáticos, arrebatados, ou estavam fingindo para chamar a atenção dos demais. Êxtase pagão. Nos cultos pagãos, o objetivo muitas vezes era perder a consciência normal, ser possuído pela divindade, entrar em frenesi, abandonar o controle racional. O indivíduo era visto como um instrumento passivo da divindade. Isso nós vemos muito nos centros espíritas, né? Mas o que Paulo ensina? O texto fundamental é: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14, 32. A palavra grega para sujeito é hipotasso. Significado: submeter, controlar, colocar em ordem. Paulo ensina que uma manifestação espiritual genuína não elimina o autocontrole, por isso ele conclui: porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 33. O que os judeus pensavam sobre isso? No pensamento hebraico, um profeta verdadeiro não era alguém fora de controle. Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros recebiam revelações divinas, mas permaneciam conscientes. A inspiração não anulava a personalidade do profeta. Deus fala através dele, não em substituição dele. Você vê aí profecias hoje em igrejas, pessoas dizem: eu sou Deus, ou eu sou Jesus, eu te digo, meu filho, minha filha. Os profetas antigamente diziam: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não eram eles, era o Senhor que estava falando. Hoje é como se acontecesse o espiritismo. Deus tomava o corpo da pessoa. Não. O debate levantado pelo montanismo continua atual e existem dois erros. Primeiro, negar toda a experiência sobrenatural. Isso apaga a atuação do Espírito. 2. Achar que toda a experiência intensa vem de Deus. A Bíblia manda provar os Espíritos. Examinai tudo, retende o que é bem. 1 Tessalonicenses 5, 21. O padrão bíblico para isso é: quanto maior a manifestação espiritual, maior deve ser o discernimento bíblico.
Por isso a igreja primitiva ficou preocupada não com o fato de Montano profetizar, mas com a possibilidade de suas experiências estáticas serem colocadas acima do teste das escrituras e do julgamento da comunidade cristã, como acontece hoje. Pessoas hoje têm uma revelação e ele coloca aquela revelação acima da palavra de Deus, coloca como se fosse aquela revelação, aquela visão, uma doutrina na igreja dele. É apostasia. Segundo relatos antigos, Montano começou a profetizar de maneira incomum. Alguns relatos afirmam que ele entrava em transe, em êxtase, falava em primeira pessoa como se o próprio Espírito Santo estivesse falando, como eu falei hoje. Pessoas começam a falar e diz: eis que eu sou Deus, eis que eu sou o Espírito, eis que eu sou Jesus. Uma hora é Deus, uma hora é o Espírito, uma hora é Jesus. Jesus é o único verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele, segundo eles, Montano dizia: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso habitando no homem. Estavam com brincadeira, né, amados? Essa frase aparece em registro preservado por opositores do movimento. O problema não era a inspiração, o problema era a identificação entre o profeta e a voz divina. Não sabia quando era o homem que estava falando ou quando era Deus. Aí já é confusão, e Paulo diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. De jeito nenhum. O nosso Deus é o Deus de paz. O nosso Deus é o Deus de amor. E ele não deixa dúvida quando opera. Vamos fazer uma exegese dentro de João 16. O texto favorito dos montanistas Jesus disse: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. A interpretação montanista era: o Espírito da verdade continua trazendo novas revelações para a igreja. Porém, a análise do contexto mostra outra coisa. Jesus está falando diretamente aos apóstolos. João 14:17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está entre vós, ou estará entre vós. João 15:26, quando vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. João 16:13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui, Jesus está pedindo ao Pai que santifique os discípulos na verdade, que é a palavra de Deus. Isto se relaciona com a obra do Espírito Santo que guia todos os crentes na verdade. Que maravilha! Totalmente diferente do ensino que o montanismo ensinava nos dias dos apóstolos. Tudo ocorre no cenáculo. O contexto é imediato, é apostólico. O Espírito guiaria os apóstolos na compreensão plena da obra de Cristo. Daí nasce o fundamento do Novo Testamento. O texto não está prometendo revelações infinitas para futuros profetas, está prometendo capacitação aos apóstolos. O que falar de Priscila e Maximília? Duas mulheres tornaram-se as principais profetisas deste movimento. Isso é importante porque alguns críticos condenaram o movimento apenas pelo fato de haver mulheres profetizando, mas biblicamente isso não procede. A Bíblia apresenta Miriam, Débora, Uda, Ana, as filhas de Filipe. Portanto, o problema não era serem mulheres profetizando, o problema era a autoridade atribuída às suas revelações. Maximília declarou pouco antes de morrer: depois de mim não haverá mais profeta, mas será o fim. E o fim não veio. Aqui surge um grave problema bíblico. São o chamado falso profeta. Em Deuteronômio 18, fazendo uma exegese detalhada, quando o profeta falar em nome do Senhor e aquilo não acontecer, o que diz? A palavra hebraica para profeta é Navi, significa porta-voz autorizado. Moisés estabelece um teste. Moisés estabelece algo que tremendo. Ele diz: quando um profeta falar e não cumprir,
este profeta não é do Senhor. Se a profecia falha, a autoridade do profeta entra em colapso. Muitas previsões montanistas nunca aconteceram, nunca ocorreram. E aí é um problema, meu amado, de como que você vai encarar os demais na qual você profetizou, esperando de fato acontecer. Parte 4. Pepuza e a Nova Jerusalém. Montano e suas profecias acreditavam que a Nova Jerusalém desceria sobre Pepuza. Pepuza tornou-se uma espécie de centro espiritual do movimento. Aqui parece um padrão recorrente na história. Sempre que grupos começam a definir datas, lugares, cronogramas proféticos, o risco de erro aumenta. Estilo o falecido Miranda Leal da época de 1999. Diz que Jesus ia vir em 1999 e Jesus não veio. Jesus declarou, Atos 1:7, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o próprio Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas ficai em Jerusalém, serei testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que a igreja temia? Muitos pensam, a igreja combateu o montanismo porque não acreditava mais nos dons. Historicamente isso não parece correto, a preocupação era outra. A igreja enfrentava gnosticismo, marcionismo, falsos evangelhos, doutrina concorrentes. Nesse contexto estava sendo formado o cano das escrituras do Novo Testamento. Imagine só o problema. Se qualquer profeta pudesse acrescentar revelações universais, o cânon jamais se fecharia. Por isso o debate envolvia autoridade. Amado, nós temos também aqui o relato de um dos pais da igreja, que se dizem hoje, né? Tertuliano e o montanismo. Aqui encontramos algo impressionante. Tertuliano foi um dos maiores teólogos da história, defensor da Trindade, defensor da divindade de Cristo, apologista brilhante. Mesmo assim, aderiu ao montanismo. Por quê? Porque enxergavam a ideia tornando-se relaxada, moralmente acomodada e burocrática. O montanismo oferecia santidade, disciplina, jejum, expectativa escatológica. Isso nos ensina algo importante. Até movimentos problemáticos podem nascer de preocupações que não é de nossa alçada. Parte 7. O grande erro do montanismo não foi acreditar no Espírito. Não foi acreditar no Espírito. Não foi acreditar em profecia. Não foi buscar santidade. O problema central foi este: revelação acima da palavra. A fé já havia sido entregue. Toda vez que nós temos uma revelação acima da palavra de Deus, nós somos apóstatas, nós somos hereges, somos semeador de heresia e falso profeta. Judas 3. Amado, quando empregada toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela batalha, uma vez por todas entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e nega o nosso único soberano e Jesus Cristo. A palavra grega é apax, significa uma vez por todas. Judas ensina que existe um depósito doutrinário definitivo. O Espírito ilumina, o Espírito guia, o Espírito consola, mas não reescreve a fé apostólica. Então o montanismo queria, em cima de uma revelação dele, dar um novo sentido à fé que uma vez já havia sido entregue aos santos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, não de revelação. O ouvir não é de testemunho. Por isso que hoje eu fico pensativo quando alguém fala, vai estar fulano aqui contando o seu testemunho. Não, não conta não. Talvez não é testemunho, talvez é um testemunho. Fala da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus.
Quando alguém imagina que Deus está revelando a palavra e não precisa estudar os textos, está dando lugar ao espírito herético. Ou dizer que Deus revelou algo verdadeiro, mesmo batendo de frente com as escrituras sagradas. É algo herético. Principalmente acontece isso com aqueles que se humilham, jejuam, veste saco, veste cinza, faz penitência, faz vigília, vive mais no monte do que na sua própria casa. Isso dá a eles uma sensação de pureza. Quando experiências espirituais passam a governar a doutrina, nasce o perigo. Quando alguém imagina que Deus está revelando a ele algo que tem autoridade igual à palavra, é um perigo total para a sua vida espiritual e para quem ele ensina. Se ele for um pastor, está disseminando heresia na igreja. Parte 8. O que o montanismo nos ensina hoje? Existem dois extremos. Primeiro, apagar o espírito, transformar a igreja numa instituição fria, sem oração, sem expectativa e sem dependência de Deus, como o chamado congregacional. Paulo adverte: não extingais o espírito. Extremo 2. Aceitar toda manifestação sem exame. Paulo adverte: examinai tudo. Observe o equilíbrio primeiro. Não extinga o espírito. Não despreze a profecia, mas examina. Examinai tudo e retém o que é bom. É o equilíbrio bíblico. E o equilíbrio bíblico nunca foi aceite tudo, nem rejeite tudo, mas discirna. Por isso que temos que pedir a Deus o nosso espírito. O espírito de sabedoria e o espírito de revelação, tendo iluminado os olhos do nosso entendimento e deixar ativado a nossa mente de Cristo, para que entendamos quando é heresia, quando é palavra, quando é revelação de Deus. Concluindo esse estudo, o montanismo não é apenas uma página antiga da história, ele está presente nos dias de hoje, mas com outro nome. O nome é eu recebi uma revelação. São os profetismos. Sabe o que é profetismo? É uma doença que está invadindo pessoas hoje que se diz ser santo, como aquela. O camarada passa mais tempo no monte do que na casa dele. Bíblia ele não lê. Ele ora o dia todo, jejua o dia todo, anda descalço pra rua, saco e cinza. Anda com quipá, com talite, para tentar ser santa a sua justiça. Isso chama folha de figueira. A verdadeira santificação é ter paz com todos. É ter paz com Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a santificação é ter intimidade com aquele que constituiu a doutrina chamada Torá, Taná e Brit Hadasha. O montanismo hoje representa uma tensão permanente dentro do povo de Deus. De um lado está a necessidade da ação do Espírito. O Espírito precisa agir na igreja. De um lado está a necessidade da ação viva do Espírito Santo. Do outro está a necessidade das autoridades das Escrituras. Temos que ter um limite. Tudo que vem do Espírito é bom, mas se entrar em choque com as Escrituras Sagradas, examinai e retém o que é bom. O que passar disso, querendo ter autoridade sobre as Escrituras da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, desconsidera. Quando a igreja perde o Espírito, nasce o formalismo. Tem que ter o Espírito na igreja, oração, busca de poder, porque o Espírito Santo é a lei da igreja. Quando a igreja abandona as Escrituras, nasce o fanatismo. Se tiver somente essa parte do Espírito e não tiver Escritura na igreja, nasce o fanatismo. A pessoa começa a fazer as coisas baseadas na folha de figueira pelo esforço. O modelo bíblico é encontrado em Atos e nas epístolas. O Espírito com verdade, poder com discernimento, profecia com julgamento, experiência com Escritura. Você tem o Espírito com verdade? Você tem poder com discernimento? Você tem profecia para profetizar com julgamento?
Você tem experiência com a Bíblia Sagrada, com as Escrituras? O teste final continua sendo o mesmo estabelecido pelos apóstolos. Amado, não creia em todo espírito, mas provai se são de Deus. 1 João 4:1. Portanto, a maior lição do montanismo não é perguntar se o montano era verdadeiro ou falso. A maior lição é perguntar: estamos ouvindo o Espírito sem abandonar as Escrituras? Ou estamos defendendo as Escrituras sem apagar o Espírito? É exatamente nesta tensão que o cristianismo bíblico sempre caminhou desde os dias dos apóstolos até os dias de hoje. E você? Tem enfrentado esse tipo de doutrina dentro da tua igreja? Você tem confrontado dentro da tua igreja, que você é pastor ou que você congrega, alguém que chega no altar e disse: Deus me deu uma palavrinha quente hoje, revelada. Deus me deu uma palavrinha do forno quentinha. Nem preparei mensagem, Deus trouxe na hora, Deus revelou a palavra. Até que ponto é a revelação? Porque se ela bater de choque com as Escrituras, não foi revelação. Quando Deus te dá uma palavra revelada, Ele te dá um texto na Bíblia para você estudar. Porque uma pregação da palavra de Deus não é só o que Deus te revelou. Precisa de texto, de contexto cultural, de contexto religioso, de fundo cultural, fundo religioso, aplicação para os dias de hoje. Não vai pensar que altar é lugar de subir e gritar glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus e pronto. Não, altar é lugar de proclamar o evangelho, boas novas. O que você tem de bom e novo para oferecer àquele que está te ouvindo no altar, meu irmão? Pare, pense, analise. Examinai todo esse estudo que eu te trouxe. Retém o que é bom e aplica na tua vida. O que não serve para você vai servir para outro. Não despreze as profecias. Esse estudo é uma profecia. Toma posse nesta tarde, em nome de Jesus. E você que veio comigo até aqui, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe o seu like, acionando o sininho do gostei. Deixe um comentário se você gostou, se tem mais alguma dúvida, quer mais alguma explicação, que eu estou aqui de boa vontade com os irmãos para oferecer a palavra de Deus genuína e gratuita, como ela é. De graça recebei, de graça dai. Tenha uma boa tarde, que Deus te abençoe e te guarde. Amém.